Oi, Oi, tudo bem? Boa tudo noite. bem? Boa noite, todo mundo. Então, acho que vamos começar, né? Atrasou um pouquinho. Então, você quer começar te apresentando? Eu sou Larissa, comecei a escrever para o blog Neurodiversas da plataforma Medium e sou mãe do Gabriel, que é autista moderado não oralizado, tem 7 anos. E eu sou Camila, eu sou estudante de psicologia, eu tô no oitavo semestre e me formo no fim do ano que vem. E a minha caminhada com o autismo fala muito sobre ela aqui na página, né? Mas começou desde meu primeiro ano de faculdade e até que chegou aquele momento em que eu decidi que eu quero trabalhar com isso. E aí uma das coisas que eu percebi muito pelo Instagram aqui é que faltava alguém para falar de uma maneira um pouco mais acessível, mais próxima, num ambiente de conversa, que nem a gente está fazendo aqui agora, né? Eu acho que se Sim, não fosse a página, eu não ia conhecer uma mãe lá de outro estado, disposta a conversar verdade. comigo sobre um tema, né, que às vezes é meio difícil. Sim. E eu fico feliz com isso, com essa oportunidade. Você quer falar mais alguma coisa? Não, não. Estou aqui para aprender, né? Acho muito legal também conhecer uma profissional interessada, dedicada e que queira, que dê essa oportunidade, né, de ouvir os pais e entrar no universo autista pelos autistas, né, que é a ideia da voz aos autistas. E isso é muito interessante, assim, saber da prática, né, e unir a teoria para ajudar as pessoas, né? Exatamente, tipo, eu já vou começar a falar sobre aba aqui contigo, mas eu tava até refletindo sobre isso depois da nossa última conversa no direct. Porque foi uma conversa que ela mexeu muito comigo. Agora eu vou falar aqui durante a live, né? Porque ela mudou todo o meu roteiro sobre a live. Antes eu pensava em fazer uma coisa mais teórica, mais tipo, Sim, o que é a análise do comportamento, sabe, tudo bem mais teórico. Mas quando a gente conversou, eu fiquei, nossa, desconstruiu muito pra mim coisas, tipo, da prática mesmo, de como eu não imaginava que os pais poderiam, sabe, ter certas dúvidas ou certas resistências com algumas coisas que pra gente na faculdade passa meio batido, assim, do tipo, eu acho que eles não vão ficar confusos com isso, eu acho que tá tudo bem, porque a gente só vê a ciência, né? A gente vê a sim, teoria, e quando a gente chega na prática, a gente não sabe, talvez, muito bem como falar sobre isso, dialogar sobre isso com as famílias. E aí, quando eu conversei contigo, eu fiquei, eu acho que é o mais importante, é como eu vou dialogar, agora eu tô aqui dialogando contigo e com as pessoas que estão aqui, né? Mas como eu fiquei preocupada em como eu vou dialogar sobre a aba com os futuros pais dos meus pacientes ou com os meus futuros pacientes. Fiquei muito preocupada com isso. Eu passei o final de semana pensando em como uhum. falar sobre isso, sabe? Te Ah, então já agradeço foi muito, válido, já chegou, muito, já teve um momento de reflexão, assim, né? muito Independente de quem forte. está certo, quem está errado, né? Enfim, é, é uma ciência e é o que você falou, a forma de abordagem que é o principal, né? É exatamente, tipo, como que a gente está fazendo essa prática a ponto de ter um grupo de pessoas, né, que aqui no Brasil é um grupo X e em outros lugares do mundo é um grupo até um pouco talvez maior, que tem uma certa receio, vamos dizer assim, Sim, aba, sério, mas aba é tão robotizador, aba é não sei o quê. Por que que tem um grupo de pessoas que tem esse negócio assim com a aba, que na verdade é uma ciência? Então eu fico pensando se a culpa não é nossa por não estar sabendo dialogar com isso, como que tá essa prática? E aí eu refleti muito. Eu acho que eu vou começar falando então sobre o que é a aba, que eu não sei se as pessoas que estão aqui sabem exatamente o que é.
A aba, então, ela é uma ciência e ela tem um nome que a gente acha que é autoexplicativo, porque é um nome assim, tipo, análise do comportamento aplicada. A gente escuta e fica, entendi. Óbvio que entendi, é aplicada, entendi tudo. Eu descobri a aba no meu quarto semestre da faculdade, fiz um trabalho sobre isso. E aí eu achei que entendi, óbvio que entendi. Mas aí eu fui ver e eu tinha aquela ideia também que muitas pessoas têm de que é um método. A aba não é um método, a aba é uma ciência. Significa que ela é muito mais abrangente do que qualquer método, né? Inclusive a Carol entrou, a Carol estava comigo neste trabalho sobre aba. E Não é terapia, né? Não é uma intervenção, né? É um ramo de ciência aplicado, né? é uma ciência, então, tipo, ela é a base científica para que a gente tenha métodos, para que a gente tenha instrumentos, para que a gente tenha práticas baseadas nela. E ela vem da E, análise do comportamento. e não é Fala. aplicado só no autismo, né? Eu acho interessante você falar que também não é só na infância, não é só autismo. Isso, tipo, a análise, a aba, ela também pode ser usada para o âmbito organizacional, nas empresas, no esporte se usa muito a aba também, porque ela é princípios de análise do comportamento, que é uma ciência, voltada para algo específico. E também a aba, ela também é sobre, a aba que a gente usa no autismo, ela é sobre desenvolvimentos atípicos, ela também nem diz que é só autismo, ela diz desenvolvimentos atípicos no geral. Eu acho muito importante porque quando eu estudei a aba, eu até estudei ela voltada ao autismo, mas depois eu fiquei pensando se todo mundo não acha que é só autismo. Porque talvez as pessoas tenham o diagnóstico e aí, tipo, nossa, aba. E aí quando eu acho que a aba só serve para autismo. Eu acho legal falar sobre isso também. E o contrário também, né? Nem para cada autista tem uma, no caso a aba não é terapia, mas eu vou falar terapia entre aspas. Tem uma terapia que vai dar mais resultado, né? Não é todo autista que se adapta bem a dependendo da idade, pode ser que ele precise de outras terapias alternativas. Então, a gente sai do consultório com é, colocando na cabeça, todo autista precisa de medicação tal, e já indica um profissional especialista em aba, mas nem sempre aquele profissional vai dar certo com aquele adolescente, né, com aquele jovem, com aquela criança. Pode ser que seja a aba para ele, mas talvez não aquele profissional. Então, nem sempre ficar com a primeira instrução, né? Pegar uma segunda opinião, porque cada autista é de um jeito, né? Vai evoluir da forma dele. Tá, acho muito importante isso que tu falou, porque na psicologia, vou falar sobre psicologia porque eu acho que eu não posso falar sobre outras áreas, né? Na Claro. psicologia a gente tem muito isso, de que como é uma ciência muito abrangente, né? A gente acha que é abrangente, a psicologia ela abraça tudo, né? Ela abraça psicanálise, análise do comportamento, tudo. Então, como ela é muito ampla, às vezes tem um profissional, eu não vou criticar ninguém aqui, mas tipo, às vezes tem um profissional que não é especialista também nisso. E aí, quando chega uma família para um profissional e aí ele não tem essa prática, não tem essa especialidade, pode ser que ele não faça uma aba, ou pode ser que ele faça uma aba, mas não muito efetiva, porque ela não está se baseando tanto em ciência. E aí as pessoas dizem que é aba, uma coisa que não é aba, porque aquele profissional não era especializado nisso, e já fica aquela aversividade que a gente conversou agora há pouco, né? Por isso que eu Sim. acho muito importante isso que tu falou sobre a segunda opinião, sobre tipo, nossa, se esse profissional aqui não tá sendo efetivo para minha terapia, né, para o meu plano, será que tá na hora de procurar um outro profissional? Ou será que tá na hora de eu discutir esse plano terapêutico aqui com ele? Ou os pais, eu acho um ponto muito importante que tu falou nisso, é sobre os pais. Por isso eu acho importante dialogar sobre a aba com as famílias, para os pais se empoderarem desse conhecimento e poderem Sim. dialogar sobre isso com o terapeuta dos seus filhos, né? Porque tu comentou comigo que o teu filho, ele faz terapias.
E como Sim, deve ser importante para ti poder discutir o plano terapêutico dele com a terapeuta, né? sim. Ele faz terapia cognitivo-comportamental. Mas como eu falei contigo, teve um período que a gente usou ferramentas, né, da ciência ABA, daquele livro Ensino de Habilidades Básicas para Pessoas com Autismo, da Annalise Dutra e Camila Graciela. E então, o plano terapêutico em si é TCC, né, cognitivo comportamental, só que aplicamos as tabelas desse livro com ele e o conhecimento todo do livro, para saber o que são habilidades básicas, o que são pré-requisitos para aquisição de linguagem. Então, como ensinar, o que ensinar primeiro, né? A atenção compartilhada, depois a imitação, nomear objetos, enfim, tudo isso Uhum. a gente pegou desse livro que elas fizeram ele a partir de aba. Então, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? E conversar, e o terapeuta sendo aberto nesse sentido de a gente conversou da quantidade de horas e das repetições, né? E, Uhum. e eu pedia muito para que não ficasse cansativo, não traumatizasse, né? Assim, a questão das repetições, ter um equilíbrio aí para a gente conseguir o resultado, mas não forçar muito, né? E ela foi bem aberta e usamos todas as tabelas, todo o conhecimento, mas de uma forma mais naturalista, né? Que eles chamam mais humanizada. Sim, eu acho isso outra coisa importante do que tu falou sobre mais naturalista. A aba, ela é naturalista e ela é mais estruturada também. E isso depende do plano terapêutico do paciente, né? E outra coisa que eu achei muito importante no que tu falou é vocês discutirem para não ficar tão cansativo para o teu filho, né? O plano Sim, terapêutico. Isso é outra coisa que eu penso. A aba em si, ela fala, né, num total de horas semanais e nas repetições de acordo com cada protocolo. Essa é uma coisa que eu penso que pode ser revista, assim, em algum futuro, pessoas que pesquisam sobre a aba, porque acho legal que a tua terapeuta, ela foi aberta, né, a fazer um plano mais flexível para o teu filho, mais adequado, menos cansativo, realmente, porque a coisa que eu mais penso para quando eu for terapeuta daqui a 2 anos, acho que é, né? Eu penso, se para mim pode acabar sendo cansativo, imagina para o meu paciente, sim. não é? Eu acho um ponto bem importante para pensar, óbvio que baseado em evidência científica, não só tipo, não vamos mais fazer isso, porque tá ruim para as pessoas. A terapia ela sempre vai ter esse viés um pouco desagradável, mas que vai Sim. ser efetivo. A gente sempre tem que levar isso em consideração se tratando de terapia e intervenções. Mas eu acho muito E legal de ter estimular conversado. mexe muito, né? Assim, a gente não vai deixar a criança livre, né? Essa questão de estimular é sempre não, igual você falou, assim, não é deixar completamente solto, né, da forma como a terapeuta acha que deve ser, né? Existe protocolos a seguir, mas se tiver essa porque o que é evolução, né? A criança em primeira infância, na segunda infância, ela acaba desenvolvendo naturalmente também, né, com o passar dos anos. E o que esses pais e o que esses terapeutas enxergam como evolução? Que a pessoa fique menos autista, né, que seja mais parecido.
com um padrão típico, e a que custo essa evolução? Então, a criança ou o jovem melhora num curto prazo, 1, 2 anos, e depois ele traz algum prejuízo emocional aí, por ter ficado mascarando o jeito dele, né? Sempre querendo corresponder, sempre sendo uma outra pessoa, né? Não podendo agir da forma que ele quer. E aí, se prender muito, talvez isso traga algum prejuízo depois. Eu acho que essa reflexão, esse debate, né, tem que acontecer. Eu acho que a gente também tem que começar dizendo que a ciência aba em si não fala em, tipo, já que a gente está falando de aba para autismo, ela não fala em normatizar a pessoa, em momento algum da ciência. Se algum paciente fez terapia com um terapeuta que trouxe essa ideia para ele, esse terapeuta não foi ético, porque a ciência em momento algum fala em normatização. O que a aba fala, a base dela, é sobre modificação de comportamento, baseada em ensino, em aprendizagem. Não fala sobre, essa tua estereotipia acontece muitas vezes ao longo do dia, vamos tirar isso. Não, não é sobre isso, assim. É sobre modificação de comportamento a partir de trazer uma melhoria. Eu tô lendo aqui rapidinho. A partir de trazer uma melhoria na qualidade de vida do indivíduo. E isso conversado com ele, dialogado com ele, aba é sobre isso. Ela não é sobre o terapeuta sozinho, tá achando que aquilo ali tá atrapalhando o plano terapêutico dele, e ele vai lá e vou extinguir esse comportamento porque tá me atrapalhando. Não. É sobre aquele paciente, aquele indivíduo e o que é melhor na qualidade de vida dele. Uma coisa que eu penso muito, agora eu acho que eu vou dar um salto muito grande no que eu vou falar. Depois a gente volta depois. Eu fico pensando muito quando as pessoas criticam a aba, mas eu tenho um certo medo. Porque eu fico pensando nos pacientes que não são verbais, por exemplo. Sim. Que não podem comunicar o que eles estão sentindo em palavras, né? Mas todo mundo se comunica de alguma forma. Eu fico pensando que se a gente entrar num radicalismo nesse caso, porque existem grupos que são mais extremos e não falam em reforma, eles falam em não ter mais aba. E eu fico preocupada em relação aos autistas que não podem comunicar e que precisam muito disso, porque imagina um paciente, claro que a gente tem um espectro, né? Um paciente lá no espectro, onde a forma dele se comunicar é batendo a cabeça na parede, bem grosseiramente falando. Será que essa pessoa não precisaria muito de uma aba, uma intervenção aba, e desse tipo de modificação de comportamento? Sim, e aí a gente entra nessa de falar que não pode, ou que a aba é ruim, mas existe um grande número de pessoas no espectro que, na verdade, não podem se comunicar verbalmente e se beneficiariam muito da intervenção. Eu acho que antes de só criticar, eu tô falando isso porque eu vejo muito isso, não só aqui no Brasil, porque acompanho grupos de fora também, por isso que eu tô falando, eu quero pontuar, porque eu fico pensando muito nessas pessoas do espectro que se beneficiariam muito, precisam muito, e que podem, talvez, se depender desse movimento, vir a não ter acesso a uma intervenção que vai ser efetiva e vai trazer qualidade de vida para essas pessoas. Sim, eu acho que a aba tem que continuar sendo cada vez mais acessível. Eu sei que alguns planos de saúde, alguns convênios falam que os pais não têm direito, na verdade tem, o plano tem que cobrir, né, as terapias, e você tem que experimentar, né, os protocolos que existem na ciência aba bem aplicados, com certeza vão trazer alguma evolução. Mas com relação a esses autistas mais comprometidos, né, de graus 2 e 3,
que não se comunicam pela fala, eu acho que além dessa terapia dentro do consultório, para conseguir alguma coisa em atividade de mesa, assim, eu acho que eles têm que ter também acesso à integração sensorial, a um esporte, e muitas vezes a família não tem recursos para dar isso tudo, para, né, estimular dessas formas, para que ele consiga compensar, né, para esse comportamento de autoagressão, né, esse comportamento seja substituído por uma estereotipia, um STEAM mais saudável, e que ele consiga ficar mais confortável, porque se ele está se comunicando dessa forma, algum incômodo ele tem e não foi dada ferramentas para que ele conseguisse se comunicar de outra forma, né? Tu tocou num ponto que eu acho muito importante de falar sobre a acessibilidade da aba, que é o preço, né? É Isso. caro fazer terapia. Nem todos os planos, que nem tu falou, eles disponibilizam, eles cobrem isso. E aí inviabiliza mais ainda o acesso de pessoas que poderiam realmente se beneficiar. Eu vi ali uma pessoa que falou, não vi o nome, que falou que o filho faz comportamentos de que se machuca e prejudica, e esses têm que ser trabalhados. E os Que, às vezes, comportamentos de essas famílias mais vulneráveis só têm acesso à medicação. E a medicação é um paliativo, né? Ela não está desenvolvendo nada, não está tratando nada, né? a medicação ela funciona muito como regulação mesmo, né? Tipo, medicação para dormir, a higiene do sono, na minha perspectiva, ela é a base para trabalhar comportamentos, assim. Eu tô com a camisa daqui da AMAR, né? Que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Rio Grande. E na AMAR eu pude ver muito isso. Foi daí que eu tirei também essa perspectiva de que como a higiene do sono ela é fundamental para trabalhar comportamentos. Porque tu Sim. pode fazer intervenção, mas se a criança não estiver dormindo, né? Como que vai ficar a regulação do humor e tudo mais? Nem todos os autistas têm problemas de sono, né? Assim, 70% a 80% tem distúrbio de sono. E é importante falar isso, que a medicação que é passada muitas vezes não é para autismo, né? Não existe um medicamento específico para autismo. E o autista muitas vezes tem condições associadas e o distúrbio do sono é uma delas, né? Então, Exatamente. ele pode ter, né, um déficit de atenção, um TDAH, né? Pode ter um TOD, né? Um transtorno opositivo desafiador. Então, a medicação entra nesses casos que existem condições associadas, né, comorbidades, mas quando a família só tem o SUS como apoio, eles dão a receita e só, né? Muitas E não vezes a faz tem a até o frequência dele. retorno que E precisa ter para saber se a medicação precisa ser ajustada. Desculpa. exato. Pode falar, desculpa. Não, não, capaz, pode falar. Aí eu acho que a medicação sozinha não traz ganho, né? Quando é dada sem um motivo maior, como uma condição associada, é dada só para consertar o comportamento, né? Como se fosse para dopar a criança ou o jovem, né? Para ser mais fácil de lidar com ele, para ele dar menos trabalho. Aí isso eu não acho legal. Claro que isso é bastante comum, ainda mais para mim, né, que trabalhei em escola por quase 2 anos, eu vi muito isso, muito. Para autismo, para TDAH principalmente, foi a coisa que eu mais vi trabalhando em escola, era tipo, e partia às vezes até da escola, né? Tipo, não, fulaninho tá muito agitado, vou fazer aqui um parecer, mandar para não sei aonde, e aí um mês depois a criança estava dopada.
Eu tava lendo ali. E outra Sim, coisa que tu falou sobre os acessos, né? Tipo, realmente, através do SUS é muito difícil da gente ter o acesso à medicação e às terapias. Eu vi até um post sobre uma menina autista aqui essa semana falando sobre a terapia dela que foi pelo SUS. Não me lembro agora direito quem foi, mas eu vou procurar uhum, depois. E achei muito interessante isso. E outra coisa que eu acho muito importante, eu não sei na tua cidade, mas para nós aqui em Rio Grande, é fundamental o trabalho da AMAR, que é essa camiseta que eu estou usando, que é uhum. uma associação que ela dá esse acesso, ela disponibiliza desconto no atendimento com neuro e ela viabiliza o acesso às terapias, sabe? Antigamente fazia até a avaliação para o diagnóstico, hoje em dia não está podendo fazer por questão de demanda. Como é importante ter um lugar que possa te acessibilizar isso até de graça às vezes. E eu acho que não é todos os lugares que tem essa oportunidade. Não sei, na tua cidade tem? Não, lá tem AMA, tem algumas APAES, é, um lugar assim como a Mar, não. É, às vezes a PAI faz um pouco esse trabalho, né? Porque tem uma equipe Sim, multi. sim. É, antigamente que a PAI fazia esse primeiro. Importante a questão do treino de pais nessa questão dos valores que afastam a família da terapia. Realmente. Eu acho que é fundamental o treino de pais. Eu acho que conversa muito com aquilo que eu falei no início sobre empoderar os pais com conhecimento para questionar o plano terapêutico, que nem tu faz com a terapeuta do teu filho, de conversar sobre isso. Eu acho que é fundamental. E também, nesse período de pandemia, eu não sei como está sendo para ti, mas muitas pacientes não estão conseguindo ir presencialmente, né, para terapia. E aí o treino de pais entra aí para ser a continuação da terapia em casa. Eu acredito que isso deveria acontecer sempre, seria excelente se Sim. fosse, mas nesse período de pandemia eu acho que seria o fundamental para todas, dentro do possível, para a maioria das famílias, assim. A tua terapeuta já fez treino de pais contigo? É, com ela, não, né? Assim, especificamente com ela, não. Mas eu sou meio autodidata, gosto muito de estudar, né? E participo de palestras e tudo. Mas eu acho que, como você falou, independente da pandemia, na pandemia a gente está recebendo as atividades por e-mail, eu estou imprimindo e aplicando, né? A gente não está tendo mais a terapia presencial. Mas eu acho que só dá resultado se os pais derem as mãos, né, para os terapeutas e mesmo fora desse período de pandemia, muitos pais não têm, só têm essas terapias da APA da AMAR, né, desses órgãos maravilhosos que dão todo esse apoio gratuitamente, mas às vezes não é, às vezes é uma vez por semana, e os outros dias a criança, o jovem precisa de estimulação também, e aí a família que vai continuar o trabalho, né, para que tenha o retorno satisfatório, né, que o terapeuta espera. Só com o É. apoio né, só com o trabalho dos pais para ter um resultado melhor, né? É quase como se fosse a base realmente, né, para efetividade das terapias. Porque também generaliza, porque uma das partes da aba fundamentais é generalizar os comportamentos que tu aprende ali em terapia. Então, já ajuda Em a todos os generalizar ambientes. os comportamentos para todos os ambientes. Exatamente. Tem mais alguma coisa? Teve uma que falou que tem aqui. Isso é algo que sempre questiono, porque eu sou mãe de autista. É importante você desmistificar essa questão do ABA, porque muitos autistas adultos são resistentes à ABA porque acreditam que todo terapeuta que usa a ciência ABA vai normatizar, vai querer acabar com todas as estereotipias. E
Então, é importante você falar que isso não é ensinado para você. Tá, vamos lá quebrar os tabus agora. Meter o dedo Isso. na ferida. Então, eu vou começar com um exemplo, então, tipo, pra trazer, que nem a gente conversou sobre trazer da origem, né? E eu fiquei pensando sobre isso da origem, que foi uma origem ruim, negativa, né? Obscura, realmente. Para falar sobre isso, eu preciso falar sobre psicologia. Porque tudo na psicologia, na análise do comportamento, depende de contexto histórico. E tem uma palavrinha na psicologia que a gente aprende lá no início já, que é o Zeitgeist, que significa espírito do tempo. Então, quando a gente vai falar sobre origens de teorias ou de ciências na psicologia, na análise do comportamento, a gente tem que entender os contextos em que elas estão inseridas, em que elas aconteceram. O início da aba, ela se dá num contexto de behaviorismo onde os experimentos, eles aconteciam de uma maneira que hoje em dia jamais iriam acontecer, nenhum comitê de ética ia aprovar. E para fazer esse paralelo, eu vou trazer o início da psicologia no Brasil, que fala muito sobre essa normatização que os autistas adultos falam, né, na aba. Talvez tenha esse paralelo enraizado até por causa do começo da psicologia no Brasil. Que a psicologia no Brasil, ela começou bem naquela época de ditadura. E ela servia a serviço do Estado. Significava que as pessoas faziam terapias em pessoas que eram da oposição para normatizar elas, para serem a favor, sabe? Normatizar pessoas. A terapia da psicologia lá nos anos 60 era assim, ou seja, ruim, obscura e nada do que acontece hoje em dia. Qualquer pessoa que faz terapia sabe muito bem que a terapia hoje em dia é muito ao contrário disso. Tem nada desse resquício mais. E esse é o paralelo que eu traço quando a gente fala sobre a aba. Ela não começou de uma maneira em que a gente aprovaria hoje, em fazer experiências com bebês, choque, aquela infinidade de coisas extremamente bizarras, né? Acho que não tem outra palavra para a gente usar aqui que não seja bizarro. Era bizarro o que faziam para fazer, para chegar onde a gente chegou hoje. Infelizmente aconteceu desse jeito. Mas também eu acho que a gente tem que pegar o que aconteceu para que isso não se repita hoje. De maneira alguma. Que a gente tenha consciência de que aconteceu do jeito que aconteceu, mas que isso não pode, de maneira alguma, repetir e não tem protocolo que te autorize a ser antiético e desumano com alguém. De maneira alguma. Então, aba hoje. Século 21, 2020, se algum cliente, algum paciente está numa terapia com uma pessoa que usou de algo punitivo como choques, como puxão, como pegar o teu rosto e forçar quando tu não quer que faça isso, qualquer coisa que não seja um acordo, um consentimento entre vocês, é antiético. Aí a gente tem que rever esse terapeuta, mas a ciência aba, ela não te diz para fazer isso, tu tá te usando, esse terapeuta antiético tá se usando de uma ciência para fazer práticas antiéticas, onde a ciência não te diz para fazer. Não é porque teve uma origem bizarra que te dá licença para hoje em dia fazer coisas bizarras com os teus pacientes que tu não deve, porque a psicologia hoje, a análise do comportamento hoje, ela é baseada em direitos humanos. Ela é baseada numa ciência ética. Já, talvez justamente porque a gente teve esse passado. Então a gente teve que rever, repensar e fazer algo que seja ético e pautado nos direitos humanos, que eu acho que é o mínimo e é assim que tem que ser. Então por que a gente continua tendo uma ideia de aba que robotiza, que normatiza, enfim, várias coisas que a gente escuta, porque eu sei que a gente escuta, porque eu também escuto. Porque talvez tenham terapeutas que se utilizam dessa licença que eles não deveriam. Então, eu acho que, infelizmente, quando a gente vai procurar terapia, né, para o nosso filho ou para a gente mesmo, a gente tem que pesquisar muito sobre quem é esse terapeuta. E ver muito bem no início, assim, no momento do vínculo, do contrato.
porque vou traçar aqui também aquela coisa que tu falou sobre violência obstétrica. Eu acho que é um bom paralelo, achei bem interessante tu falar sobre isso. Tu falou, a obstetrícia é uma ciência, mas a gente também tem a violência obstétrica. E a gente sabe que tem, e infelizmente a gente tem, mas a gente não vai E muita, deixar de muita fazer. gente sofre e não sabe que está sendo abusivo. Eu acho importante tocar nesses princípios, né? No treino dos pais mesmo, para que eles possam cobrar, ficarem atentos à mudança de comportamento, se for um autista não falante, né? Tem Isso, que sim. pode continuar. Não, eu acho importante tu observar o comportamento do teu filho, tipo, quando tu vai começar a fazer as. Ai, agora eu não vou lembrar o nome. É precipitar? Ah, vou esquecer o nome agora. Quando começa a precipitar pra ele o que vai acontecer, ó, daqui a pouco, hoje é dia de terapia com a tia fulana. Ó, daqui a pouco a gente vai na terapia com a tia fulana. Se ele começar a ter um comportamento de não, não quero, ou, né, enfim, como a gente falou, não verbal, de se esquivar, enfim, já observa, já fica, ué, o que está acontecendo nessa terapia? Por que que ele não quer ir? Porque às vezes pode ser uma questão abusiva, né, de aconteceu algo na terapia que a criança não se sentiu à vontade definitivamente, como pode ser que aquela terapeuta para aquela criança não vinculou, não funcionou? Às vezes pode ser uma coisa muito abusiva, pesada, como pode ser só o fato de que não vinculou. Por Sim, isso que os pais, eles precisam ser muito presentes, não quero criticar pai nenhum, jamais, só de se empoderar mesmo, de tipo, percebam o humor dos seus filhos na terapia, pós-terapia, como que eles ficam antes, como eles ficam depois, observar bastante isso, porque às vezes pode ser uma questão antiética, como pode ser só sim. uma questão de não vincular, porque nem todo terapeuta está apto para todas as pessoas do mundo. Cada Sim. terapeuta vai vincular com uma pessoa melhor. Você fez o paralelo da violência obstétrica. Muitas vezes a mulher não sabe até que ponto é ético, né? E até que ponto não. Então, eu acho interessante esse paralelo, porque o conhecimento, né, dos pais e do próprio autista, do que aquele terapeuta pode fazer ou não, até que ponto não é abusivo, né? É, as mulheres, quanto mais vulneráveis, sem recursos, tem até a questão racial, elas sofrem mais violência obstétrica. É Então, verdade. é como se naturalizassem banalizassem o abuso, né? Como se a pessoa sofreu tanto na vida que aquilo acaba sendo normal, né? E, e muitas vezes, pela realidade das famílias, os pais não estão tão próximos, não são tão presentes, aí acaba virando um ciclo, né? Acarreta que não cuida dessa terapia, da escolha dos terapeutas, de vigiar o comportamento do filho, né? Eu queria que você continuasse aí nesse paralelo da obstetrícia. O que eu ia falar, ele não abrange tanto a explicação que eu acho que tu deu, que eu ia falar que a gente tem a obstetrícia como uma ciência, mas que a gente não pode deixar de ter residências em obstetrícia para as pessoas não serem mais obstetras. A gente não muda a ciência da obstetrícia, a gente muda esses profissionais que vão lá e fazem a violência obstétrica e naturalizaram realmente. Tanto que a gente precisou de um movimento para conhecer a violência obstétrica. Para mim, inclusive, faz muito pouco tempo que eu conheci. Agora a gente tá saindo um pouco do assunto, desculpa. Mas tem uns pontos do que tu falou que eu fiquei pensando aqui, que foi sobre a naturalização do abuso, né? Agora voltando para autismo, que a gente tem que saber reconhecer o que é abuso na terapia.
E eu fico pensando se talvez no momento em que a gente tem o Que diagnóstico, para muitos pais, o filho chorar para ir para terapia é comum, é sabe? Ah, birra. exatamente. Ai, se Eu ele tá rindo assim, se tá incomodando, tá, é isso mesmo, né? Tá fazendo efeito. Então, isso é complicado, tanto para tratamentos abusivos como o MMS, que quem vende vira e fala, não, se ele tá com febre e se ele tá dessa forma, tá fazendo efeito. Como assim, né? sim, chega ao ponto de achar que uma criança extremamente incomodada, em sofrimento por uma coisa, é normal. E acho que entra também a questão do não saber verbalizar, né? Que tem muito a ver com, às vezes, com diagnóstico, mas enfim. Eu fico pensando se no momento do diagnóstico tu recebe ali, ó, o laudo, o diagnóstico fechadinho, se não fosse um momento de conversar, até essa conversa com os pais, de ó, agora, eu não sei exatamente quem foi que fechou o diagnóstico do teu filho, mas vamos supor um pediatra, um neuropediatra. Falar, ó, É, agora eu vou te encaminhar para uma TO, para uma fono. A fono vai fazer uma terapia assim, 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 mais ou menos, mas tem que ficar atento a práticas como puxão, como repetições que ele não quer mais fazer. Falar o que a pessoa precisa ficar atenta para saber se aquela terapia não está sendo abusiva para o filho dele. Porque tem muito isso, né? Por isso que eu falo do empoderamento dos pais. De sim, tu tem ideia, porque tu, como tu falou, tu é autodidata, tu estuda muito sobre. Mas tem pais que mal sabem o que significa autismo. Imagina a sim, aba. Imagina o que exato. pode e o que não pode na terapia. E confundem a aversividade da criança com a terapia com birra. Eu acho que a gente tem que começar a pensar muito em direcionar esses pais, explicar para essas famílias o que é correto e o que definitivamente não é. Acho que é um caminho muito importante dentro da aba. Sim. E tornar mais acessível, que eu sei vocês têm essa ideia de treinamento de pais, né? E de curso, é acessível para todos, não só para quem já é graduado, né? Se você investe, você tem o conhecimento, mas nem todo mundo tem esse recurso para investir, né? Sim, eu achei até É, que esse ano, desculpa, com os é, cursos online que teve bastante sim, curso online gratuito. Eu acho que devia continuar assim, sim, porque para mim, como estudante, está sendo incrível poder fazer vários cursos e congressos online gratuitos. Imagina para as famílias, que nem tu falou, que tem essa dificuldade financeira, porque um filho já gera muitos gastos, digamos, e um uhum, filho com diagnóstico e precisando fazer várias terapias é outro gasto. E eu sei o que não é barato, que não é nem um pouco barato. né? A E outra coisa, Tatiane lá colocou aqui que acho que os comportamentos que machucam ou prejudicam têm que ser trabalhados. Meu filho tinha autoagressão e conseguimos tirar, mas o movimento de flapping que ele faz não pretendo tirar. Perfeito, né? achei ótimo. É isso que eu quis dizer com aquela minha fala sobre os autistas que têm um comportamento de agressão muito forte. É sobre isso que eu acho que a aba ela tem que, quando faz a avaliação, né, para fazer o planejamento, tu tem que observar os comportamentos daquela criança e qual a função real deles, porque o flapping mesmo é uma regulação ótima para o filho dela, provavelmente, né? Um jeito deles regular, ok, para que vai tirar? Não tem Exato. porquê. Aí entra a normatização realmente, mas é aí que a gente tem que ficar. Nossa, essa terapeuta tá falando em tirar o flapping do meu filho, que é uma ótima coisa para ele regular. Então acho que ela não tá sendo ética. Acho que a gente tem que Sim, começar. É um ponto importante para a gente discutir com os pais. sim, é E importante esse movimento dos pais perceberem que tem esse poder, né, tem esse direito de exigir uma terapia com base nos direitos humanos e
E eu acho importante você tocar nesse assunto de que a origem não dá licença para que os terapeutas ajam dessa forma, porque ainda tem muita coisa, muito boato, mas ainda tem relatos de pessoas que foram mal atendidas e que tiveram alguns prejuízos, que às vezes tiveram essa troca inversa, que tinha um STEAM que não trazia, né, que era saudável, ele entendeu lá com o terapeuta que não podia fazer e passou por uma autoagressão em casa. Então, ainda tem relatos verídicos, né, atuais, não é só, né, de 90, ainda se escuta, não é o meu caso, como eu falei com você, o que a gente vai conversar não é o que eu vivi com o meu filho, mas ainda tem relatos, e é importante falar que os pais ou o próprio autista não pode deixar acontecer, né? A gente tem que ter essa barreira para que esses terapeutas se atualizem, né? Eu acho que aí Mudem entra uma questão que eu acho fundamental também até para os pais conversarem sobre isso com os terapeutas, seus filhos, antes de qualquer coisa, lá no contrato terapêutico já. Que existe 3 coisas fundamentais para tu medir a qualidade de um terapeuta. Da psicologia, principalmente, que eu acho que é o único lugar de fala que eu tenho aqui. Existem 3 coisas para tu medir isso, que é se esse terapeuta faz supervisão. Porque é fundamental em aba, assim, eu acho que não tem como, sinceramente. Tipo, eu tô fazendo um curso agora de aplicadora, né? E já nesse curso eu fico pensando como que um terapeuta aba pode não fazer supervisão. É impossível. Tu precisa ter um olhar ampliado do teu sobre os comportamentos do teu paciente. Tu discutir com alguém, além da família, que sempre tem que discutir com a família sobre o plano, né? Sobre os comportamentos do filho dessas pessoas, mas com o teu supervisor. E um supervisor de qualidade, alguém que tenha a base científica muito consolidada no caso. Eu acho que os pais sempre quando forem procurar um terapeuta tem que perguntar, tem que ter certeza sempre. Eu acho que é o que mantém muito a ética desse terapeuta. É uma coisa que eu converso muito com qualquer pessoa da psicologia, e quanto mais eu converso, mais eu tenho certeza de que supervisão é que não digo é o que nos mantém éticos, porque como é relações humanas, né? A gente tá ali com pessoas, humanos erram, que o teu erro não seja algo que vai trazer um trauma para uma pessoa, que tu não acabe sendo antiético nos teus erros, que não atrapalhe o comportamento, o repertório de um paciente por causa disso. Que tu tenha alguém que, tipo, tu errou, mas que te ajude a consertar o que tu errou ali. O supervisor tá aí para isso. E a gente tem Sim. supervisor na faculdade, tipo, durante toda a graduação. Por que que quando as pessoas se formam, elas deixam isso de lado, assim? Não é barato? Nem um pouco barato, mas o preço que a gente cobra para ser profissional, a gente cobra caro. Então, eu acho que o mínimo e o fundamental para a gente se manter ético e dentro do que a gente precisa fazer num plano com o paciente é ter supervisão. E aí as outras 2 coisas que são um pouco mais secundárias, que é fazer terapia. Se esse profissional faz terapia, porque é outra coisa que eu acho indissociável, assim, não tem como ser terapeuta e tu não fazer terapia, eu acho um absurdo. Não tem como. E segundo, que nem tu falou, de continuar se especializando. Porque dentro dessa área, tu nunca pode parar de estudar. Cada hora sai um artigo novo, cada hora sai um estudo novo, uma prática mais atualizada, né? Então, tem muito isso dessas práticas abusivas. Tipo, quanto essa pessoa se renovou como terapeuta ao longo dos anos? Porque realmente a gente com certeza tem casos de hoje em dia, mas quem eram esses profissionais? Entendi. E
E eu fico muito triste porque eu acredito nisso, eu acredito totalmente que existam profissionais extremamente antiéticos e abusivos por aí, mas é por isso que eu bato nessa tecla do repensar a prática e do empoderamento, das pessoas Uhum. saberem que tipo de profissional elas estão lidando, porque nem todo mundo faz supervisão, nem todo mundo continua estudando. E essas coisas são que nos mantêm assim, ó, na linha. De tipo, não vou errar, mas se errei, tem alguém para me ajudar para consertar isso. A psicologia ela é trabalhada assim, sabe? A gente fala que o psicólogo trabalha sozinho, mas na verdade não. A gente sempre trabalha com a família, com o paciente, com o supervisor. Não é sozinho, não é um trabalho de uma pessoa só. Entendi. O Meu aí. Gabriel colocou aqui, entra aí a questão de intervir na qualidade de vida ao invés de usar um viés de normatização. Exatamente. Quando a gente pauta a nossa prática em qualidade de vida, de o quanto esse paciente, esse cliente está se sentindo confortável com a nossa intervenção, seja ela com adulto, com criança, seja ela em aba, seja ela cognitivo-comportamental, que nem tu, a terapeuta do teu filho, tem que pautar sempre na qualidade de vida, no quanto aquilo está sendo reforçador para aquela pessoa, para que ela continue, aumente a probabilidade dela de continuar aquele tratamento ou continuar na modificação daquele comportamento até trazer a qualidade de vida que ela almeja dentro da terapia e generalizar. Acho que é muito importante isso. Acho que essas pessoas que fizeram terapias mais abusivas, que a gente tem relatos, elas esqueceram totalmente, trouxeram só a questão da normatização, porque se a gente for pensar só no terapeuta, talvez eles tenham achado mais fácil seguir o caminho da normatização. Tipo, eu posso fazer o que eu quiser aqui. Pode ter sido isso, esquecer a questão da qualidade de vida dessas pessoas. E aí Muitos tem os dois, né? Tem pessoas que têm um ranço, né? Que tem uma aversão à aba, e tem outras que já abaixam a cabeça demais, né? Vangloriam, assim, como se superestimam, né? Então, se o terapeuta está falando isso, é como se o terapeuta fosse Deus, né? Eu, o terapeuta é especialista e tudo, aí o terapeuta falou que é dessa forma, ele não vai analisar aquilo para saber se é abusivo ou não, ele vai só abaixar a cabeça e, é pro bem do meu filho, que bem é esse, que evolução é essa, né? Eu acho importante isso, eu acho que a gente não pode supervalorizar, porque a aba, ela é uma ciência, ela não precisa que tu coloque adjetivos nela, ela não precisa que tu, nossa, super aba, maravilhosa, resolve tudo na vida. Resolve tudo até ali e bem direcionada e bem aplicada por um terapeuta muito bem especializado e muito bem baseado teoricamente e também nos direitos humanos que a gente conversou aqui. Então, a gente não pode supervalorizar nunca. A gente também tem que ter essa postura mais de peraí, será que tá ok isso? Acho importante também de ficar pensando de quão confortável meu filho tá com essa terapia, tá sendo efetivo, tá trazendo resultado para ele, porque nesse processo de modificação, né, às vezes pode acomodar, o terapeuta pode se acomodar também, não ficar buscando. Acho que é uma série de coisas que as pessoas, né, as famílias, têm que pensar quando o seu filho está em terapia. Acho que tem vários pontos, assim. O terapeuta com supervisão, aí já é uma dúvida minha, ele tem autonomia de fugir da quantidade de horas? Então, a quantidade de horas ela é de acordo com o indivíduo e a qualidade de vida dele. Se 40 horas semanais for demais, ou for também não é muito caro para essa família, vai ter que adequar para a realidade daquela pessoa. E aí pode fazer aquela questão de, nesse protocolo isso não vai ser efetivo. Ok, mas o que tu consegue fazer de efetivo aqui? Tu não pode trazer a ciência e encaixar na caixinha e falar, vai ser assim, pronto.
nada que é assim e pronto é bom, né? Assim, aí já entra o abuso. Então, Então, eu acho que os mais conservadores, não todos, né? Mas alguns deles são mais engessados, né? Assim, são mais. Não mudam muito é, os protocolos, né? é que entra muito a questão do. Como eu posso falar isso? Do eu sei. Tipo, olha, eu aprendi assim e pronto. Como que eu vou adaptar para um paciente X se o meu protocolo diz para fazer isso e eu preciso fazer isso para ser efetivo? Eu acho que entra muito disso, de não ter esse diálogo, de não ter essa coisa, essa possibilidade. E eu quero falar sobre uma coisa que tu falou agora. Ah, esqueci. Ah, sobre supervisão. Sim. Tu falou que a supervisão ela garante que a gente. Tu falou sobre a supervisão. Que Eu ela garante que a pergunto gente. se ela impede do terapeuta ter autonomia de combinar no contrato com o pai a quantidade de horas. Isso é conversado com o teu supervisor, ele vai te ajudar a achar as estratégias mais efetivas, se não pudesse as 40 horas, porque às vezes já não precisava das 40 horas, sabe? Depende. Às vezes podem ser 20 horas semanais, enfim. O supervisor é quem te auxilia nisso, te auxilia nas intervenções, te dá a base teórica quando tu precisar de alguma questão X. O supervisor é o teu auxílio, assim. E também tem a questão do AT, do acompanhante terapêutico, né? Que é um aplicador ABA, normalmente. Que é outra pessoa que te ajuda a fazer as intervenções, mas é ali na terapia em si. O supervisor é uma pessoa que tu te encontra 1, 2 vezes por semana, online ou presencial, para tu discutir os casos e com ele tu ir pensando, repensando, né, o teu plano terapêutico e as tuas práticas com o paciente. Se a família tem acesso a outras terapias alternativas, isso pode ser incluído na quantidade de horas? Por exemplo, se ela faz musicoterapia, se ela faz algum esporte, alguma atividade física, algum circuito psicomotor, isso pode ser levado e incluído assim para, sei lá, para que ele não precise fazer as 40 horas de aba e possa considerar esses outros períodos de estimulação? Então, é que a aba ela não é aquela coisa na caixinha, assim, só na sala com o terapeuta. A aba ela pode ser ao ar livre, ela pode ser numa praça, dependendo do que precisa trabalhar, né? Então, vai ser incluído se for do plano terapêutico, entende? Mas se for outros terapeutas, aí esses terapeutas precisam conversar, mas aí eu não sei se fosse mais de um terapeuta. Aí não sei se conta nessas 40 ou nessas 20 horas desse, enfim, isso eu fico te devendo, mas eu Certo. só queria esclarecer que a aba em si, ela pode ser uma aba na rua, pode ser uma aba na pracinha, brincando na areia, circuitos, né, as coisas, questões sensoriais, isso tudo é aba. A aba não é só a mesinha no consultório, aquela coisa assim, não é só isso. Ah, legal desconstruir essa ideia, né? De que não é Eu só. também tinha. Eu tinha muito essa ideia também quando eu comecei a estudar, tipo, de verdade, a aba, eu fiquei, nossa, então a aba é muito mais legal do que eu imaginava, porque eu também teria uma resistência de trabalhar com crianças só na salinha, só na mesinha, porque é cansativo, né? Não tem pessoa que não vai achar cansativo só a mesma coisa sempre, o tempo inteiro, só que é essas Entendi. coisas que a gente tem que pensar, sobre o quão Sim, reforçadora é a nossa prática. Acho que é entendi. isso. Faltam 30 segundos pra gente acabar. Ah, Acho muito que obrigada. vamos se despedindo, então. Adorei. Obrigada. Muito obrigada, eu adorei a conversa, assim, passou muito rápido. Também Eu adorei foi todo muito mundo que... rápido. E se tu tiver mais Obrigada. coisas pra gente conversar, a gente pode conversar por direct.